dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa conexão, a esse momento em que nos unimos por estes meios em oração, em culto, em adoração ao nosso Deus. Hoje é dia 9 de maio de 2021, nosso momento de culto online. Até para dizer para vocês, esse momento não é ao vivo, ele está sendo gravado, por isso nós também não usamos máscara nesse momento que preparamos para essa transmissão, e ficamos muito felizes que vocês estão aí conectados com a gente nesse dia 9 de maio, sexto domingo de Páscoa, mas também, como vocês bem sabem, no calendário civil, no segundo domingo de maio, comemorado o Dia das Mães. Esse culto não é em homenagem às mães, mas obviamente nós agradecemos por tudo que Deus nos deu e que dom especial Deus concede à humanidade no amor materno. Por isso, desde já, parabéns a todas as mães que estão aí com a gente. Parabéns, eu digo em especial à minha mãe, a dona Ivone Lambrecht Pins, lá na cidade de Canguçu. Um abraço então para minha mãe e cada um de vocês. Que saudável é poder abraçar, poder talvez ligar, comentar, isso principalmente assim agradecer. A quem nós agradecemos? A Deus, de quem vem todas as bênçãos e também esse dom da família. Que Deus abençoe esse nosso momento de culto, de encontro. E esse momento nós iniciamos e realizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus triuno esteja conosco. A temática da mensagem de hoje, com base nas leituras bíblicas, é sobre a alegria, motivos de alegria, a alegria que vem de Deus. Por isso, quero convidá-los a acompanharem essa pequena canção, dando início a esse momento de culto, que diz: trago alegria dentro do meu coração. Acompanhem e cantem juntos, se assim quiserem. Trago alegria dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Gozo, gozo, pela salvação que recebi do meu Senhor. Gozo, gozo com aquele que me salvou. Trago alegria dentro do meu coração, pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Como diz a canção, a alegria no coração da gente, a gente carrega conosco e também é uma dádiva do nosso Deus. Eu quero iniciar as leituras bíblicas com o introito para este domingo, Salmo 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor. Todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Até aqui, a leitura do introito que nos leva a dar glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, glória ao Deus triuno, hoje e sempre, e com alegria, alegria da salvação.
O Salmo 98 começa dizendo assim: cantai um cântico novo. Supostamente parece dizer que teremos que compor sempre novos hinos, mas a compreensão maior é que um coração novo, perdoado, em novidade de vida, faz tudo como se fosse pela primeira vez. Esse é um canto novo, um canto alegre, um canto sincero diante do nosso Deus. Agora, a velha natureza pecaminosa, essa nos cansa, nos entristece, nos sobrecarrega. Por isso, sempre em nossos cultos, nós iniciamos com uma oração diante do nosso Deus, pedindo perdão, pedindo renovação, pedindo recomeço, pedindo novidade de vida, para que possamos cantar cânticos novos ao Senhor. Confessemos nossos pecados. Querido Pai do céu, os pecados da humanidade cansam o nosso coração. A violência da maldade humana nos choca. Nossa fraqueza diante da natureza pecaminosa impressiona a nós mesmos. Pecamos, somos pecadores. Por isso, nessa oração viemos buscar o Teu perdão, Tua paz, Tua força. Admitimos que somos pobres e miseráveis pecadores. Admitimos que necessitamos da Tua graça. Somos como terra sedenta, aguardando pela água da vida. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Dá-nos a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Declaro a você que está arrependido e crê em Jesus e que faz também esta oração sincera de confissão, que em Cristo teus pecados estão perdoados. Em nome do Criador, do Redentor, do Santificador. Amém. Que bom podermos ter perdão, podermos ter recomeço, podermos andar em novidade de vida. E que a nossa reação seja sempre de muita gratidão ao nosso Deus. É o que diz a canção que nos prepara para as leituras bíblicas. Te agradeço, meu Senhor. Acompanhe. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Olá, deixo também aqui minha saudação a todos os amigos e amigas que participam deste culto e também o meu abraço a todas as mães por este dia tão especial, o Dia das Mães. Eu vou fazer as duas leituras bíblicas que são base para a mensagem deste culto. Primeiramente, a leitura do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 21, versos 1 a 7, que relata o nascimento de Isaque, filho de Abraão e de Sara. Vamos ouvir. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentasse um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Esta é a palavra do Antigo Testamento. O evangelho do dia tem por base João capítulo 15, os versos 9 até 17. É a continuação daquele texto do domingo passado, quando Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. A partir do verso 9, eu passo a ler. Como o Pai me amou, disse Jesus, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Palavras do Santo Evangelho. Quero agora convidar o povo de Deus para afirmar e reafirmar a sua fé, com base nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Vocês observaram que o texto do Evangelho de João 15, no verso 11, Jesus afirma: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Quero convidar a todos para agora juntos cantarmos o hino exatamente que fala desta alegria que tem aquele que conhece a Jesus e que está em Jesus. Cantemos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Que o Espírito Santo nos guie nesse momento, em especial na reflexão de uma palavra bíblica dita por uma mulher chamada Sara. Ela disse assim: Deus me deu motivos de risos, e todo que ouvir isso vai rir comigo. Esse texto está em Gênesis 21:6, está aqui ao lado. Deus me deu motivo de riso, e todo que ouvir isso vai rir comigo. Nós queremos pensar um pouco na vida de Sara, nos motivos de alegria. Qual é o motivo de riso que ela está falando? Quais são os nossos motivos de alegria? Queremos refletir sobre isso, especialmente lembrando que hoje é Dia das Mães, mas que esta palavra, essa reflexão em torno dos motivos de alegria, não são simplesmente reflexões para as mães e filhos, mas para todos nós. E usando essa personagem da Bíblia, Sara, que viveu intensamente a sua maternidade, mas que ensina sobre a vida de todos nós. Vamos refletir sobre isso. Afinal de contas, motivos de alegria, motivos de risos. A Sara disse assim: Deus me deu motivos de riso. Quais são os motivos que nos alegram em nossas vidas? O que te traz alegria? O que te faz rir? Sabe aqueles momentos alegres, quem sabe uma refeição com a família, um encontro com os amigos, talvez um passeio por aí, quem sabe o gol do nosso time predileto, motivos de alegria, motivos de felicidade. Também sabemos, e é fácil perceber, que há também muitos motivos de tristeza ao nosso redor, em nossa vida. Queremos pensar sobre esse tema a partir da vida de Sara, como eu há pouco falei. Mas qual é o motivo de alegria da Sara? Ela disse: Deus me deu motivos de risos. Mas qual era o motivo de alegria dela? Ali no capítulo 21 conta a história do nascimento de Isaac. Esse é o contexto. O motivo de alegria dela, de riso, era o nascimento de seu filho Isaac. Bom, é bem verdade que o nascimento de uma criança, ele via de regra, traz alegria.
Não é verdade? A gente quer anunciar o nascimento desse novo ser. E ainda mais intensamente se percebe isso porque, apesar das contrações, apesar das dores do parto, quando ouve-se o chorinho do bebê, um sorriso se encontra no rosto da mamãe. Ela então toma os filhos no braço e tem ali um motivo de alegria e até de paz diante daquela angústia. Mas o nascimento de Isaac, os motivos de alegria são, digamos assim, duplicados, triplicados, maximizados. E quero comentar um pouco disso a partir da vida de Sara e, obviamente, pensando nas implicações para as nossas vidas. Por que assim na vida de Sara? Porque todo o contexto, as palavras, o jeito de Gênesis 21 e dos capítulos anteriores falam sobre esses motivos de alegria. Como eu já destaquei ali no versículo 6, Sara diz: Deus me deu motivos de riso, e todo o que ouvir isso vai rir comigo. E no versículo 7 ela diz ainda assim: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ora, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Sara tinha 90 anos. E há aqui esse motivo de riso, de alegria, porque é baseado numa promessa que Deus cumpriu. É baseado na graça de Deus. Aliás, usando a palavra graça, tornou-se um tanto quanto até engraçado. Existe esse contexto na palavra de Sara. Ora, quem diria que o Abraão, com toda essa idade, teria um filho? Quem diria que Sara estaria amamentando? E ali está ela, motivo de riso. E sabe que esse contexto do motivo de riso, da alegria, ele é construído também um pouco antes. Em Gênesis 18, por exemplo, quando ainda não havia, ela não estava grávida, enfim, lá há uma visita estranha. 3 homens visitam Abraão. Era o próprio Deus visitando Abraão. E Abraão prepara, os recebe, faz uma refeição, conversa com eles, recebe-os bem. E daqui a pouco vem a mensagem de Deus. Abraão, daqui a 1 ano, tua esposa Sara vai estar segurando o filho de vocês nos braços. E é uma coisa estranha, porque Abraão já tinha achado isto motivo de riso, um pouco antes, e agora também Sara. E Sara, pelo texto, a gente percebe que ela está assim um tanto quanto escondida na barraca, não na frente deles, mas eles mostram a divindade, né? Deus ali presente, quando eles perguntam assim, por que a Sara riu? Porque a Sara lá de dentro achou engraçada, né? Engraçado, desculpa a situação. Olha, como assim? Eu, uma senhora idosa, meu marido, né? Como assim? Isso é motivo de riso. Ela riu. E aí eles perguntam, confrontam, por que a Sara riu? E a Sara tenta negar, diz, não, eu não ri. Não, eu não ri coisa nenhuma. E lá diz assim, não é assim. Você riu. Deus conhece todas as coisas, né? E ainda nós temos ali a palavra bem posta, Gênesis 18, 14, quando eles dizem, para Deus nada é impossível. Você está rindo, mas vai ver que para Deus nada é impossível. E de fato assim acontece, dali a um tempo nasce um menino. E aí vem uma coisa curiosa, interessante, analisar textualmente. Vocês sabem que Sara e Abraão dão o nome desse menino de Isaac. Você sabe o que quer dizer Isaac? Isaac quer dizer ele ri. Ou uma lembrança daquele que nos faz rir, nos dá motivos para rir, motivos de alegria. No nome desse menino, Isaac, e na presença desse menino está essa lembrança de que Deus cumpre suas promessas, de que Deus dá motivos de alegria.
Gente, e como nós precisamos disso. Porque basta a gente olhar ao redor para ver muitos motivos de tristeza. Gente, o que é, por exemplo, essa semana que a gente viveu? Violências, problemas. Esse fato que aconteceu na cidade de Saudades, em Santa Catarina, abala todos nós. Ficamos impressionados com a violência, condoídos com o sequer pensar e imaginar na dor dos pais daquelas crianças. Para quem não viu, 3 crianças com menos de 2 anos de idade foram assassinadas de maneira violenta por um rapaz de 18 anos usando um facão. Ele também matou 2 funcionárias daquele local. Apenas exemplifico para dizer quantos motivos, não de alegria, mas de tristeza nós temos. Também houve aí, nesta semana que passou, uma ação da polícia, 25 pessoas morreram no Rio de Janeiro por uma ação, independente se eram traficantes ou não, motivos de tristeza, não de alegria. A pandemia, suas mortes, as angústias, as crises, quantos motivos de tristeza que nos cercam, que estão ao redor. E não é o desejo de Jesus. Por isso é interessante observar uma coisa simples que Jesus diz no texto do Evangelho de hoje, lá em João capítulo 15. Ele fala sobre a necessidade de nós permanecermos conectados nele, na sua palavra, no seu ensino. E aí que está aquela imagem, né, da videira e dos ramos. Ele diz, olha, se um ramo se separar da videira, for cortado, ele vai secar, ele não vai dar frutos. Permaneçam em mim. E aí ele fala depois, explica melhor, aplica melhor, dizendo, permaneçam no amor. Permaneçam no amor que tenho vos ensinado. E é aí que nós temos o versículo 11 de João 15, vocês podem ler aqui ao lado, diz assim, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Tenho dito essas coisas. Que coisas? Permaneçam no amor, Jesus fala. Por mais que as situações do mundo nos instiguem à vingança, à mágoa, ao rancor, não permaneçam nisso. Permaneçam no amor, ele ensina, na minha palavra, no meu perdão. E aí ele explica por quê. Para que a minha alegria esteja em vocês e essa alegria seja completa, ou seja, para que tenhamos motivos de alegria. Pessoal, toda vez que a gente se desconecta da palavra de Deus, é certo que motivos de tristeza vão aparecer. E na vida de Sara, que eu disse que centralizaria, hoje isso aconteceu de uma maneira muito clara, muito óbvia. A gente pode perceber e ler, você pode ver com calma, em Gênesis 16. Ela já tinha idade, ela não tinha filhos. A promessa de Deus não se cumpria e ela desacreditou essa promessa. Ela se desconectou dessa palavra de Deus. E ela disse, não, eu vou dar o meu jeito, do meu jeito, com as minhas ideias. E ela faz algo diferente. Ela separa uma serva dela, Agar, e diz para o Abrão, já que eu não posso ter filhos, tenha um relacionamento com Agar. E o filho dela vai ser como se fosse o filho meu. Aliás, tinham regras e costumes, só para você saber, que previam isso, né? Era como se fosse quase como uma barriga de aluguel antiga, né? O uso de uma serva. E Abraão segue o conselho de Sara. Ele tem um relacionamento com Agar e Agar fica grávida. E o que então parece? Sara poderia pensar assim, bom, solucionado o problema, do jeito dela, solucionado. Mas ela que achou que isso traria alegria, não. Ali ela estava plantando e colhendo tristeza. E o capítulo 16 mostra claramente isso, simplifica no versículo 6, dizendo assim que, tendo ficado grávida, Agar começou a
a desprezar Sara. E Sara sentiu isso. É uma frase rápida, mas percebe-se ali angústia, ciúmes, conflitos, problemas, muitos motivos para tristeza, para muita tristeza. Tanto que Sara chega a expulsar Agar dali. Deus cuida de Agar, Deus cuida de todos, mostra muito bem isso. Mas percebe-se, e aqui eu quero sublinhar, que quando Sara tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, as coisas se complicam. Ela se desconecta da palavra de Deus. É muito, muito curioso isso, né? Porque Deus tinha prometido que seria um filho dela. Ali no capítulo 17, a gente vê que Deus reafirma a promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação através de Sara. E Abraão de novo lembra de Ismael. Ah, Deus, que se cumpra em Ismael, ele pensa assim. E Deus reforça a promessa e diz, não, filho de Sara, é com Isaque que vai acontecer o cumprimento da minha promessa. E dali a uns dias, essa mulher que duvidou, sentiu a graça de Deus e ficou grávida de fato. E agora ela já não encontrava motivos de tristeza, mas olhando sua barriga crescendo, vendo as pessoas olhando para ela e rindo, ela também encontrava motivos de riso, motivos de alegria. Quando ela sentia aquele neném mexendo na barriga, o que emociona cada mãe, a ela muito mais, Deus cumpriu suas promessas, mesmo eu sendo tão pecadora, ela deveria pensar. Deus assim cumpriu suas promessas. Irmãos e irmãs, eu disse essa palavra para todos nós. A lembrança de que nós podemos aí fazer os nossos planos e tentar dar o nosso jeito, correr atrás dos nossos sonhos aqui e agora e até encontrar alguns motivos de alegria, mas não serão uma alegria plena. Sempre que a gente fugir do plano de Deus, das promessas de Deus, se desconectando da videira verdadeira, não vai dar bom fruto. É a palavra e é o aprendizado. Portanto, para todas as mamães, para todos os filhos, na real, para todas as pessoas, fica o aprendizado com a vida de Sara. O aprendizado de que em Deus encontramos razões para sorrir e que a gente pode confiar nisso. Sabe? Se Sara e Abraão receberam uma promessa, né, a promessa que foi cumprida, nós também temos muitas promessas. Promessas de vida, de perdão, de salvação, promessas de paz. E o conselho é, se apegue naquilo que Deus prometeu. E se fortaleça com o que Deus prometeu para enfrentar as violências e problemas desse mundo. E mesmo para andar sobre o vale da sombra da morte, se fortaleça nas promessas. Porque mesmo diante da morte, temos a promessa da vida eterna em Cristo e de uma alegria plena e completa. Motivos completos para rir, sorrir e se alegrar. Que você ande nas promessas de Deus e que viva feliz neste mundo e, obviamente, também na eternidade. Que assim seja para mim e para cada um de vocês. Amém. Irmãos, irmãs, hoje queremos celebrar e destacar o projeto da Liga de Servas Luteranas do Brasil com as sacolinhas. Acompanhem aí. O projeto das sacolinhas é um projeto do Departamento de Servas da Comunidade de Cristo. Um departamento, um grupo muito ativo e tradicional. Esse departamento se reúne em comunhão, em momentos de estudo bíblico e mesmo nesses últimos tempos de pandemia não tem cessado de reunir-se, mesmo por plataformas como o Google Meet, tele-reuniões para manter a comunhão e o estudo da palavra. Também assim, mantém o seu vínculo com a Liga de Servas Luteranas do Brasil, uma organização nacional composta basicamente pela união de diferentes grupos, de diferentes departamentos e comunidades. Ela se reúne, a Liga de Servas, no Grande Congresso Nacional, onde estabelece de uma maneira mais específica
seus alvos maiores. Dentre esses alvos maiores está o apoio ao Seminário Concórdia e à educação teológica, estabelecendo, por exemplo, o auxílio de 8 bolsas integrais. Também está definido de sempre auxiliar na construção de capelas, de igrejas, de comunidades menores em todas as partes do Brasil. Para alcançar esses objetivos de missão, o projeto das sacolinhas estabelece o auxílio voluntário por meio de ofertas de cada uma das servas. No culto de hoje, no culto presencial, as servas estão realizando esse momento. Aquelas que não puderam participar deste momento presencial e quiserem contribuir, basta fazer o seu depósito conforme a orientação. O grupo de servas tem muitas mães e por isso nesse instante queremos cantar e lembrar com gratidão as nossas mães, dizendo graças dou por esta vida. Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês mais uma história da Bíblia. A história de hoje está aqui, ó, bem no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 15. É o começo da nossa história. E ela termina lá no capítulo 21, nos versículos de 1 a 8. E a história é a história deste casal, o Abraão e a Sara. Eles são um casal de bastante idade e não tinham filhos. Vou compartilhar com vocês as imagens dessa história. A Sara sofria muito porque ela não podia ter um filho. Mas, ao mesmo tempo, ela já estava acostumada com essa situação. A história que eu trago, ela aconteceu num dia muito quente. O sol estava brilhando forte e o Abraão estava sentado embaixo de uma árvore na frente da tenda onde ele e a Sara e os empregados e a família dele moravam. A Sara estava dentro da tenda e não viu quando Abraão enxergou lá longe, um grupo de homens, eram 3 homens, que vinham caminhando debaixo daquele sol quente. O Abraão estranhou,
por que aqueles homens estavam caminhando no sol naquele horário, mas esperou que eles se aproximassem. Logo que eles se aproximaram, Abraão se levantou e foi conversar. Abraão falou assim: cheguem um pouco na minha casa, descansem, esperem esse sol diminuir a sua força, mais de tardezinha ou amanhã de manhã cedo vocês continuam a viagem. Vou providenciar uma água para vocês lavarem a mão, o rosto, os pés, se refrescarem um pouco e também alimento para que vocês descansem e possam continuar a viagem depois. Sentem um pouco aqui. E os 3 homens aceitaram o convite. Sentaram-se embaixo da árvore onde Abraão estava. E o Abraão foi logo para dentro da tenda e conversou um pouquinho com a Sara. Ele disse assim: Sara, tu não viu, mas chegaram 3 homens aqui. Eles estavam caminhando lá fora nesse sol forte. Eu convidei eles para chegarem e descansar um pouco. Prepara um pão para que eu possa servir para eles. E a Sara foi preparar. Abraão também foi aos seus empregados e disse para eles: Pessoal, chegou visita aqui em casa. Agilizem uma carne assada, um assado bem gostoso para que eu possa servir para os meus convidados. E os empregados foram providenciar o que Abraão tinha pedido. Enquanto todo mundo ajeitava os comes e bebes e pão e água, o Abraão sentou e conversou com aqueles homens. Depois que tudo estava pronto, ele serviu ele mesmo os 3 convidados. O pão estava bem gostoso, o assado estava bem temperado, havia água para beber, vinho. E no meio daquela conversa, um dos homens perguntou pela Sara. Ele disse assim: Abraão, onde é que está a tua mulher? Onde está a Sara? E o Abraão respondeu: olha, ela fez o pão e está lá dentro da tenda agora. E aí o homem disse para o Abraão assim: Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar aqui para te visitar. E quando eu voltar, a Sara terá tido um bebê. Ela vai estar com o filho de vocês nos braços. O Abraão olhou bem para o homem e se surpreendeu. Ficou pensando naquilo. A Sara, que estava dentro da tenda, escutando a conversa, sorriu pensando: como eu, uma senhora idosa, posso ter um bebê? Eu já sou velha. E o homem perguntou para Abraão: por que a Sara está rindo? Por acaso existe algo difícil para Deus? O Abraão nem entendeu muito toda aquela conversa, mas a Sara, que estava lá dentro da tenda, colocou a mão na boca e disse assim: como é que esse homem leu o meu pensamento? Ele só pode ser o Senhor. E aconteceu exatamente como o Senhor prometeu. 1 ano depois, a Sara estava com o seu lindo bebê no colo e estava muito feliz. Quando o menino nasceu, Sara disse para Abraão: eu quero chamar ele de Isaque, que significa riso. O Senhor me fez tão feliz que eu quero rir toda a minha vida. E todas as pessoas que ouvirem essa história também vão rir junto comigo. Louvado seja Deus, porque dá muitas razões para que a gente possa rir, ser feliz. Como Sara, nós também podemos dizer isso. Louvado seja Deus, porque Ele nos dá muitas razões para que a gente possa rir. Mas a melhor de todas, a razão mais importante pela qual nós podemos rir é que Ele enviou Jesus, o seu Filho, lá do céu, como um menininho, pequeno, mas que cresceu e morreu na cruz, nos livrando de todos os nossos pecados. Gente, como Sara, eu convido vocês a viver uma vida de riso, de alegria, de felicidade, com a certeza de uma vida eterna no céu. Certo? Um abraço para todos vocês e até a próxima!
Irmãos e irmãs, temos agora o nosso momento de oração e queremos te convidar para que você também, de fato, ore com a gente nesse momento, se concentre para colocarmos diante de Deus as diferentes situações. A gente tem repetido, orado aqui, lembrado do Leandro Hanusch, também do Regis. Os dois estão numa situação delicada, às vezes alguma recuperação, mas sempre estamos orando por eles estão em tratamento intensivo, em dificuldades, e também a gente ora pela família, pela força para eles. Na semana que vem, no culto da semana que vem, nós vamos realizar um momento em memória, com mais detalhes e gratidões à vida da dona Miriam Terezinha Rickel, que veio a falecer nesta semana. Mas também lembramos deles nesta oração, dos que estão enlutados, abatidos, assim como também muitas outras situações desta nossa vida, da sociedade, das violências que a gente tem visto, e queremos pedir que Deus nos console e nos fortaleça para a vida diária. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador e Redentor, a Ti agradecemos por todos os Teus cuidados e pela sabedoria com que sustentas todo ser vivente. E a gente pensa e Te agradece porque percebe que o Senhor alimenta-nos com o pão de cada dia, sustenta nossa saúde emocional, com a presença também de nossos amados, dá sentido à nossa existência com a Tua graça. Hoje lembramos que encheste o mundo com o dom maternal, ó Senhor, de forma que no amor de mãe sentimos o Teu consolo e a Tua mão bondosa. Individualmente e como comunidade reunida, agradecemos e suplicamos por nossas mamães e por toda a ação materna tão importante na sociedade. De igual forma, suplicamos em favor da família, para que nela encontremos fundamento, consolo, ensino, parceria e, sobretudo, muito amor. Sabemos também que é na família que estão as maiores dificuldades, por vezes conflitos, que a força do Teu perdão seja também um suporte nesta escola de ternura. Manifestamos diante de Ti nossa gratidão por teres derramado Tua sabedoria ao mundo, para que por intermédio das diferentes ciências recebêssemos estrutura e conforto. Nesta hora, por exemplo, agradecemos em especial pelo dom das vacinas e por todos os encaminhamentos. Por outro lado, suplicamos, Senhor, para que apesar de sermos tão falhos e de termos tantas dificuldades de dialogar e unir forças, pedimos, Senhor, que direcione corações e mentes na administração pública para providenciarem cuidado a todos, em especial aos mais frágeis e necessitados. Oramos juntos por todos os que sofrem pela dor da violência, da doença, da solidão. Pedimos especialmente pelas famílias enlutadas diante da violência ocorrida, como por exemplo na cidade de Saudade, Santa Catarina. Certamente essas notícias chocaram todos nós e agora, diante de Ti também derramamos essas aflições e o pedido para que fortaleça aquele povo sofrido. Ajude, Senhor, seja refúgio e força nessa hora de tão grande dor. Pedimos também por aqueles que estão em sofrimento nos hospitais. Estenda a Tua mão, Senhor, e conceda a recuperação, conceda a cura. Pedimos que ajudes as famílias que estão sobrecarregadas com preocupações,
diante do coronavírus e muitas outras doenças que se abatem sobre teu povo. Abençoa nossa comunidade e todas as igrejas cristãs na missão de anunciar e viver de acordo com a tua palavra. Observa as necessidades e angústias de cada um de nós e ajuda-nos segundo tua infinita sabedoria e misericórdia. Que assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, agora queremos orar a oração do Pai Nosso, essa oração especial do dom da família, a família da fé. Nesse Dia das Mães, lembramos de quantas mamães ensinaram e oraram com seus pequenos ali junto à cama, dizendo essas palavras tão bonitas que Jesus nos ensinou. Acompanhemos e oremos então a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus, a bênção para todas as mamães, para todos os filhos, filhas, na verdade a bênção para todo o povo de Deus. Que a gente possa também ser uma bênção naquilo que somos, onde estivermos. E como é bom receber de Deus para também compartilhar esse amor, essa graça, essa bênção. Recebam a bênção do Senhor. Por isso vos digo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estiveram com a gente é muito agradecido pela conexão de vocês, por estarem com a comunidade de Cristo e também unidos aqui desta maneira, adorando ao nosso Deus, estudando, refletindo na sua palavra. Eu quero dizer para vocês que durante esta semana nós temos aí algumas atividades. Eu lembro que nós temos os cultos presenciais ainda projetados para as 8h30, às 10 horas e às 19 horas. Basta se inscrever conosco pelos contatos que você pode ver, visualizar aqui em nosso vídeo. Eu quero também lembrar que nós temos na terça-feira a reunião do Departamento de Servas, que hoje realizaram aí a entrega das sacolinhas nesse projeto da Liga de Servas Luteranas do Brasil. A reunião vai ser às 3 horas pelo Google Meet. Nós podemos compartilhar facilmente o endereço para clicar e entrar, participar, ter esse momento de comunhão. Nas quartas-feiras nós temos as instruções de confirmandos e também a instrução de adultos. Ainda há vagas para esse grupo da instrução de adultos. Mesmo para os membros que quiserem relembrar, dialogar, fortalecer os seus conhecimentos na palavra de Deus, como também para eventuais pessoas que vocês saibam que querem fazer parte da nossa comunidade, fazer parte da nossa igreja, aprender um pouco mais. Então, compartilhem, falem com a gente para que a gente possa encaminhar. A instrução de confirmandos dos adolescentes, nós também estamos fazendo às quartas-feiras às 19h30. E agora, nesse mês de maio, estão abertas então as matrículas, as entradas para o primeiro ano. O pessoal que tem ou completa 12 anos nesse ano de 2021. Então entre em contato com a gente também para formarmos essa nova turma que começa as suas aulas então a partir do mês de junho. Na quinta-feira nós sempre temos o estudo bíblico às 19h30, mas nesta quinta-feira
a Igreja Cristã comemora a Ascensão e queremos celebrar um culto em conjunto, distritalmente, aqui da nossa região das comunidades luteranas. E vai ter também um culto presencial. Claro que tem um limite do número de pessoas, 70 pessoas, e não será aqui na Comunidade de Cristo. Será junto à comunidade de São Paulo, ali na rua Cipó, aqui em Porto Alegre. Também necessitará de inscrições para participar, por causa dos limites que nós temos aí por conta dos protocolos da pandemia. Mas quem quiser participar, faça a sua inscrição pelo telefone 999-990202. Está também aí na tela para você anotar e fazer a sua inscrição. Tá bem? Esses os avisos, os recados, que a palavra do Senhor permaneça em vocês, que vocês permaneçam na palavra e tenham alegria, a alegria da salvação. Até mais.